Vai pro YouTube ou pra Deep Web? Bom dia, galera. Bom dia! Agradecemos a presença de todos vocês aí. Bora começar essa revisão tipo Hollywood. A nossa revisão tipo Hollywood. Ah, vou tirar foto aqui. Aqui, ó. Tira a foto do Hollywood. Tipo Hollywood. Tirou foto? Meu Deus, sério. Agora, a palestra vai começar. Tutoria 1. Primeira tutoria, então. Caralho, que mudança. Não combinou muito bem. Acontece, cara, acontece. Calma que a mania vem depois. Primeira tutoria. Vai, passa aí. Bom, então, o problema 1 começou com aqueles conceitos iniciais, né? Diferenciar uma síndrome depressiva de uma síndrome da adolescência, do episódio e do transtorno depressivo. Síndrome depressiva, qualquer doença que tenha sintomas depressivos. Então, por exemplo, a pessoa está com um hipotireoidismo, por exemplo, está com o metabolismo abaixo. Ela tem sintomas depressivos, por exemplo. É uma síndrome depressiva, certo? Não é uma depressão, mas toda doença, toda patologia que tem algum sintoma depressivo. Síndrome da adolescência, a gente tem que entender que na adolescência a pessoa passa por lutos em relação ao seu corpo, porque ela perde aquele corpo infantil, né? Então isso gera angústia no adolescente, que pode levar também a alguns sintomas semelhantes à depressão, mas é absolutamente normal. Luto em relação à proteção dos pais, a pessoa começa a ter responsabilidades, começa a ter discussões, né, dentro da própria mente em relação ao que é certo, o que é errado, questões culturais, religiosas também. Então tudo isso pode levar a pessoa a ser mais intimista, a ficar mais focada em si do que na interação social. Então a gente caracteriza a síndrome da adolescência, que embora possa ser semelhante em alguns sintomas da depressão, não é uma patologia. E aí o nosso foco principal, sempre esse de 10, nada de 10 sempre 5, nada de 5 11. Diferenciar episódio depressivo do transtorno depressivo recorrente. A principal diferença é a quantidade. Né? O episódio depressivo, um único episódio ali, né? O primeiro da pessoa, e quando eles têm uma recorrência, 2 ou mais, a gente vai ter o transtorno depressivo recorrente. Pensando em critérios diagnósticos de acordo com o CID-10, eu vou classificar esse episódio depressivo em estágios: leve, moderado e grave. O leve, 2 sintomas típicos. O que é sintoma típico? Fatigabilidade, então a pessoa cansada, falta de energia. O humor depressivo, que é o principal, né? É fácil de lembrar. E anedonia, né? Que seria a falta de prazer naquilo que a pessoa costumava fazer e que era bom para ela, tinha prazer, né? Por exemplo, jogar bola, sair com os amigos, ela não sente mais prazer nisso. Não confundir com a abulia, que é a falta de vontade. Eu simplesmente não quero fazer. A anedonia a pessoa até faz, mas ela não tem prazer naquilo. Certo? Não sente prazer. Beleza. E outros sintomas, vários. Por exemplo, tendência suicida, perda de peso, por exemplo, insônia, que é um sintoma comum. Essa desesperança em relação ao futuro, isso é bastante comum. A pessoa não tem perspectiva de futuro. Entre outros sintomas que entram aqui nessas outras características. Então, eu tenho 2 típicos e tenho mais outros 2. Fecha o diagnóstico, episódio depressivo leve. Aí os 10 coloca que eu posso classificar em 100 com sintomas somáticos, que é perda de peso, insônia, são sintomas somáticos e que pode entrar nessa classificação também. O moderado também tem os 2 típicos, aí eu já tenho que somar mais 3 ou 4 desses outros secundários, certo? Também 100 com sintomas somáticos. E o grave, eu tenho que ter os 3 típicos, então fatigabilidade, anedonia e humor depressivo, mais outros 4 secundários. E aqui a classificação muda, não mais em com ou sem sintomas somáticos, mas se a pessoa tem sintomas psicóticos, então delírio, alucinação ou o estupor depressivo, certo? O que é esse estupor depressivo? É aquela pessoa que, por exemplo, fica quieta demais, né? Seria algo semelhante a uma, não semelhante, mas próximo da catatonia, por exemplo, e é mais agravante. E além disso, é importante diferenciar isso aqui pela intensidade dos sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa com episódio depressivo leve, ela não vai parar de fazer as atividades dela. Vai ser difícil continuar? Vai ser difícil. Mas ela não para de fazer. No moderado, já fica mais difícil ainda. E no grave, a pessoa ela
tem uma total aversão a fazer atividades, ela fica retraída em si mesma, é por isso sintoma grave. Bom, feito isso, a pessoa tem 2 ou mais episódios de depressão, lembrando que é importante que ela fique meses com um humor estável, então ela não vai ter nenhuma variação de humor meses entre um e outro episódio, e ela não pode ter episódios maníacos, porque senão já entra outra classificação, vira TAP, certo? A pessoa pode até ter uma hipomania reativa logo depois da depressão, então ela dá uma leve aumentada depois da depressão, aí ainda permanece nessa classificação, mas se teve um episódio maníaco, já vira TAP. E como eu classifico? Mesma coisa, eu classifico pelo episódio atual. Então, transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve com ou sem sintomas somáticos. Episódio atual moderado com ou sem sintomas somáticos. Episódio atual grave com ou sem sintomas psicóticos. Aí é semelhante. Até aqui tudo bem? Beleza. Quer falar? Fechou? Ah, tá. Pensando na fisiopatologia, eu tenho várias teorias que podem explicar a origem, né, dessa depressão. De maneira geral, todos os transtornos mentais têm muita influência da genética. Então, fatores genéticos, como por exemplo, polimorfismos em genes da recaptação de serotonina, por exemplo, aqui, pode ser uma causa comum. Em relação à neuroplasticidade, fatores genéticos que influenciam também. Mas, as 2 teorias mais aceitas seria a disfunção do eixo HHA, hipotálamo, hipófise adrenal, e a teoria monoaminérgica. A monoaminérgica é uma das mais aceitas, que seria uma deficiência na transmissão de serotonina, dopamina e noradrenalina. Principalmente serotonina e nora. Por quê? Elas têm um efeito estimulante ao fator de crescimento, o nosso famoso BNDES, o Banco do Brasil mesmo. Banco BNDES. Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Isso O BDNF, né, o fator de crescimento associado ao cérebro, que é muito importante para estimular o aumento de sinapses, a modificação sináptica no hipocampo. E essa falta dessa neuroplasticidade no hipocampo é uma das explicações para a origem da depressão. E também no córtex pré-frontal, mas somente no hipocampo. E quem permite isso? Serotonina e noradrenalina. Na parte de farmácia a gente vai explicar bonitinho como é que funciona isso, essa influência, mas a falta de nora, ou a diminuição, e a falta de serotonina pode ser também defeito no receptor, também, de serotonina e nora, a pessoa então ela perde essa neuroplasticidade e, portanto, desenvolve a depressão. As outras teorias, né, glutamatérgica e GABAérgica, a gente sabe que o glutamato ele tem uma excitação muito forte nos neurônios, isso pode levar a uma toxicidade, a excitação glutamatérgica, né, é uma teoria aceita também. E a disfunção do eixo HHA, principalmente em crianças. As crianças não estão com o seu eixo maturado, então elas não têm feedback negativo. Então, um fator estressante, um abuso sexual na infância, um estresse muito intenso, vai levar a um aumento do CRH, que estimula, que é do hipotálamo, né, estimula a hipófise a produzir o ACTH, que vai estimular a adrenal a produzir o cortisol. E o cortisol elevado ele tem efeitos deletérios também sobre o hipocampo, sobre o córtex pré-frontal, como a gente viu em percepção. Inclusive é visto uma atrofia do hipocampo nessas pessoas que tiveram essa questão de depressão crônica. Então, isso explica. E outra coisa, preciso descartar causas orgânicas? Não? Fala aí uma causa orgânica, Patrick. Uma causa hipotireoidismo. Hipotireoidismo, então eu vou dosar o quê? T3, T4, TSH. Somente TSH e T4 livre. O T3 não é tão dosado assim de primeira, mas TSH e T4 livre, principalmente para identificar se tem hipotireoidismo. O Rodrigão trouxe lá os anti-TPO e anti-TRAB, porque a maioria da etiologia do hipotireoidismo ela é o quê? Autoimune. Então, Hashimoto, por exemplo. Então, é importante também. Quem mais tem alguma coisa? Anemia, né? Então, fazer hemograma é importante também. A pessoa pode estar nessa tristeza, nessa falta de atividade por conta de uma anemia. B12 muito importante. Sempre B12, B3, B1 são vitaminas muito importantes no encéfalo. B12 principalmente, elevado da B3, a famosa, os 3Ds, né? Demência, diarreia e dermatite, que seria a falta da niacina, que seria o pelágrio. Né? Mas somente B12 é a principal que a gente tem que pensar. Aí, lógico, né, infecções gerais, então, neurosífilis, paracoco, que são patógenos que invadem o tecido cerebral, né, através da membrana hematocefálica e podem causar também alterações mentais. Então, de uma maneira geral, todos esses exames devem ser feitos.
HIV também, LCR, por exemplo, encefalite por herpes. Inclusive, uma vez eu acompanhei no eletivo, uma pessoa começou a ter psicose do nada, sintomas aleatórios, teve febre e ninguém sabia o que era, foi fazer a LCR e deu um positivo para herpes. Então, a encefalite herpética pode causar também essas alterações mentais. E aqui, questão de prova, pensando em tratamento, as indicações da eletroconvulsoterapia e da estimulação magnética transcraniana. Então, aqui eu vou emitir pulsos, uma bobina gera um campo magnético que atravessa, então, o encéfalo e vai, o crânio, né? E vai gerar uma corrente elétrica, lá, a lei da indução magnética de Faraday, né? Quem gosta de física aí vai lembrar. A lei de E vai levar, então, a uma modulação dos circuitos sinápticos. Quando que eu vou usar essa aqui? Essa o Vitinho fala. O Vitinho sabe de qual, hein, Vitinho? Ai, pá. Depressão bipolar, depressão bipolar. Perfeito. Quando você tem alucinação auditiva, que no caso Ou seja, esquizofrenia, paranoide. paranoide. Ai, meu E Deus o do céu. primeiro de depressão. Exatamente, são as quatro E a indicações Cláudia já. para o EMT. E a eletroconvulsoterapia já é diferente, a esquizofrenia que afeta principalmente a psicomotricidade, que seria a catatônica. Depressão, seja psicótica, se é uma pessoa muito agressiva e tem sintomas psicóticos, então entra aqui na grave com sintomas psicóticos. E ela é refratária ao haloperidol, ela é refratária, por exemplo, aos antipsicóticos, e por isso tem essa indicação também. Grávidas e lactantes também, não posso usar medicamentos, né? A maioria deles são proibidos pela FDA ou tem algum tipo de restrição, então eu posso usar a ECT. E pessoas também com grave risco de suicídio, porque a gente sabe que os antidepressivos demoram um pouco para fazer o efeito na depressão. Então eu preciso de uma mudança mais rápida nesse humor. Então a ECT vai ser indicada nesses casos também. Beleza? E agora, a parte Esperada. mais importante, pensando aí na diferença dos fármacos antidepressivos. Ele falou que poderia cobrar. De ser eletroconvulsoterapia, porque afeta a psicomotricidade. Necessidade. Não é sintomas positivos, né? Melhora a psicomotricidade. Que é a principal alteração na catatônica. Beleza. Fármacos antidepressivos, então. Primeiro, os mais utilizados, né, que seriam os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas cada um deles tem particularidades importantes para a gente entender. Primeira coisa, não só eles, mas de uma maneira geral, eles levam de 2 a 4 semanas para ter o efeito depressivo. E a fluoxetina é o que tem mais delay nesse tempo. Por isso que pessoas que têm sintomas de suicídio, que têm tendência ao suicídio, não é bom usar a fluoxetina. Por quê? Porque ela vai demorar mais para fazer o efeito em relação aos outros, então isso já é ruim. E todos, de maneira geral, aumenta a psicomotricidade, melhora a psicomotricidade. E como o professor falou, eu posso induzir, por exemplo, a pessoa ao suicídio, facilitar a prática de suicídio. Então, por isso que a fluoxetina, nesses casos, ela não vai ser a nossa primeira opção. Vou fazer um desenho bem a grosso modo aqui, para entender isso aqui. Vamos colocar isso aqui a RAF. E aqui é o nosso hipocampo. O que eu vou ter? Então, a serotonina está diminuída na depressão, certo? Em tese. Isso vai levar a uma suprarregulação dos receptores. Então, eu vou ter muito 5-HT1A aqui na fenda da rede e também aqui. Lembrando que o 5-HT1A ele é um autorreceptor, ou seja, ele diminui a serotonina. Justamente essa tentativa de suprarregular os receptores, né, para compensar essa falta. Então, quando eu jogo a fluoxetina, aumento, né, diminuo a recaptação dela e aumento lá na fenda sináptica, passa a ter um monte de serotonina aqui, nos dendritos da RAF. E esse autorreceptor, como ele controla a liberação da serotonina, ele vai inibir essa liberação, vai diminuir essa liberação para compensar esse aumento bruto de serotonina. E por isso que no primeiro momento não tem efeito nenhum na depressão. Porque eu tenho que fazer o quê? Dessensibilizar esses receptores. Aí eu posso dessensibilizar fazendo um down regulation, que seria uma infrarregulação, ou seja, diminuir eles, ou então diminuir a responsividade desse receptor quando ele é ligado com a serotonina. Tem as duas possibilidades. Geralmente vai ser um down regulation, que é o que mais acontece no nosso corpo. Aumentou o negócio, eu vou diminuir a quantidade de receptor. Então, se ele fizer uma pergunta, de forma geral, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o que eles fazem? Eles fazem essa dessensibilização dos receptores 5-HT1
Pode ser uma das opções lá que ele coloca em uma questão. Fechou? Então, dessensibilizei esse carinha aqui, a serotonina está livre para passar e agir também no mesmo receptor, só que agora ele não é um autorreceptor aqui no hipocampo. O que eu vou estimular aqui? BDNF. BDNF. Aumenta então o BNDS. Oi? Isso. Isso, depois quando ele se liga aqui, No hipocampo. no hipocampo vai aumentar a produção do fator de neuroplasticidade. Que ele é importante para melhorar a E neuroplasticidade. reduzir a atrofia do hipocampo e das estruturas límbicas, né? E isso vai ter um efeito positivo na depressão. Beleza. Fechou? Até aqui? Vamos então passar para as peculiaridades de Ele cada pode um. cobrar também a diferença entre um e outro. Fluoxetina, ela tem um efeito um pouco ansiogênico, então por isso que a sertralina ela é mais preferida em relação às pessoas que têm ansiedade, quando a gente pensa no tratamento de ansiedade. E uma coisa interessante, além dela fazer esse processo de inibir a recaptação de serotonina, ela também é antagonista do 5-HT2C. Mas o que esse cara faz? Lá aqui também na RAFE, eu tenho neurônios conectando com ela GABAérgicos. Interneurônios GABAérgicos que são estimulados por esse receptor 5-HT2C. Então, ele ativado, esse receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular esses interneurônios GABAérgicos e vai inibir a RAFE, a liberar a serotonina, e também inibe o lóbulo cerúleus a liberar noradrenalina. Tanto para o hipocampo, porque o lóbulo cerúleus ele gera uma plasticidade também no hipocampo, pela noradrenalina, quanto também estimula a RAFE a liberar mais serotonina, certo? Então, se eu tenho esse receptor ativo, isso aqui não existe, é inibido. E, consequentemente, o efeito sobre a depressão vai ser menos efetivo. Por isso que a fluoxetina ela faz o quê? Ela acaba com esse receptor e permite, então, a estimulação do lóbulo cerúleus sobre o hipocampo e sobre a RAFE. Fechou? Beleza? E aqui é a que mais tem estudo para criança, dentro dos antidepressivos e SMS. Então, geralmente, ela vai ser escolhida logo, pensando em dose, pensando em todos os efeitos adversos das crianças, mas ela é a que mais tem estudos. Fluoxetina é isso, principalmente essa questão aqui, que é o principal diferencial dela. Então, ela tem mais efeito potencializador sobre a estimulação do hipocampo. Beleza. Paroxetina. Tem alguns efeitos adversos por conta da pouca seletividade dela. Ela é antimuscarínica. Vai fazer o que, Marcão? Antimuscarínica. Boca seca. Constipação. Ela está totalmente atuando no TGI, certo? PN1. Então, efeitos antimuscarínicos. Além disso, ela não é totalmente seletiva para a serotonina. Ela inibe um pouco também a nora. Então, ela pode ajudar nesse processo aqui, mas é pouco. É a captação de nora que ela é inibida. E ela inibe a NOS. O que é a NOS? Vai, Galego. Pô, Galego. E ela é o que? Um potente. O óxido nítrico é um potente. Vasodilatador. Então pode dar o que? Dificuldade de ereção. Então pode levar a uma disfunção sexual aí principalmente nos idosos. Então não vai ser a primeira opção. Então, se ele cobrar assim uma questão, ele pode ser que ele coloque essa particularidade dela, da paroxetina. E é efeito diverso, geralmente dá ganho de pesos e SRS. Ela é a que mais tem esses efeitos na prática. Rapidinho, o que é a nossa? Óxido nítrico sintetase, ela sintetiza óxido nítrico. Entendi, Isso. Ô, Pedrinho, só antes de você continuar com o paroxetina, lá em fluoxetina ali, Diga. você falou da serotonina, vocês colocaram ali nora e dopa. Esse aqui, a serotonina é comum, né? É comum. Todos tá, eles você inibem colocou a que foi a recaptação mais. das particularidades, isso. Tá. Todos eles inibem a recaptação de serotonina, que é o principal mecanismo de ação. Tá, então é a que mais tem efeito de ganho de peso em relação aos ISRS. Sertralina, bom para quem? Ansiedade, porque ela atua no sigma 1. E isso explica, talvez, as propriedades ansiolíticas da sertralina. Por isso que ela é uma das mais usadas para pessoa que tem ansiedade, né? E ela também não é totalmente seletiva para serotonina. Ela inibe um pouco a recaptação de dopa, mas é bem pouco mesmo, mas é um diferencial. E ela que está mais associada a diarreias, quando a gente pensa nos efeitos adversos. Entre esses aqui, é a que mais teve casos de diarreia no uso prolongado. E por fim, dos ISMS, a famosa dupla citalopram e escitalopram.
A diferença é que o escitalopram, ele tem apenas um dos enantiômeros, uma das partes da molécula do citalopram. E a outra parte, que é a do citalopram, ela tem efeitos antistaminérgicos. Então, o cara vai ter o quê? Ganho de peso e sonolência, é o principal efeito do H1, certo? Então, o citalopram tem esses efeitos. E ele também gera arritmias cardíacas, pode prolongar o intervalo QT. O escitalopram não tem esse efeito porque ele não tem o outro enantiômero. Então, né, ele é melhor nesse sentido. E SRS, beleza? Outros agora, né, os duais, famosos inibidores da recaptação de serotonina e nora. A duloxetina não é muito usada para depressão, é mais para dor crônica, duloxetina, né? Então por isso que a gente não colocou ela aqui. As principais opções para depressão dos duais é a venlafaxina e a desvenlafaxina. A diferença é que a desvenlafaxina é a metabolização da venlafaxina, que é inativa, é metabolizada no fígado, vira desvenlafaxina. Quando eu penso em duais, o que eu tenho que preocupar? Como eles aumentam a nora na fenda sináptica, eu posso ter uma síndrome adrenérgica, sintomas simpáticos, a pessoa taquicardia, sudorese, principalmente em pessoas idosas. Então, é perigoso utilizar os duais em pessoas idosas, por conta desses efeitos simpáticos, certo? É o principal efeito adverso. E os famosos queridinhos da galera, por quê? Porque tem no SUS. Eu só falar que Precisa o pagar. dual também pode ser colocar propiona, né? É um dual também. Isso, mas é mais voltado para dependência, Dependência. não tanto para depressão. Por quê? Aumenta o dopa, atividades prazerosas geram dopa. Estou lá jogando meu videogame, jogando meu... Como é que chama aquele jogo lá, velho? Como que eu jogava? Atari. Tigre. E o Patricão jogando LOL. Dopa fudida no Patricão. Se ele tirar o jogo, ele diminui a dopa dele, cara. Então eu vou dar o quê? Um carinha que aumenta a dopa no corpo para cortar esse efeito do videogame. Não consigo ficar sem jogar. Mas pode ser que caia, mas a propiona é um também, um dual, tá bom? Fechou? Mas a bupropiona, ela é de nora. Noridopa. Isso. Lembra da dependência? Você lembra da Noridopa? Noridopa. Gente, ele seria o tratamento para aquele desordem aqui? Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. Calma. Jamie Desordem. Oi? Vícios em geral? Isso. Até quem tá parando Cigarro também, É, cigarro. porque ele aumenta a dopa e geralmente vício, no geral, aumenta a dopamina no corpo. A anfetamina, cara, SUS, né, vai ser também um dos mais prescritos, além da fluoxetina, só que ela é muito pouco seletiva. Então ela inibe a recaptação de serotonina, nora e um pouco de dopa, por isso que é tricíclico. Mas ela tem vários efeitos antagonizantes. Antagoniza M1, boca seca, constipação, retenção urinária, por quê? Porque é um parasimpático que vai liberar o músculo para você urinar. Antagonista alfa 1, vai dar o que, Marcão? Antagonista de alfa 1? Idosos. Que é isso, Marcão? Posição postural. Potencial. E uma taquicardia reflexa. Por quê? Pressão arterial é o quê? Compensar. Frequência cardíaca versus débito cardíaco versus resistência vascular periférica. Então, se eu baixo a pressão porque eu estou vasodilatando, então a resistência vascular está menor, eu vou compensar aumentando o quê? A frequência cardíaca. Então dá uma taquicardia reflexa. Não é taquicardia por conta disso aqui, porque no coração eu não tenho nenhum, tenho M2. M2 que dá bradicardia. Então é uma taquicardia reflexa a hipotensão de alfa 1. E antagonista H1, ganho de peso e principalmente sonolência. Por isso que eu vou tomar antes de dormir, para ajudar também a melhorar meu sono. Tanto que ele é receitado muito à noite, para o pessoal tomar à noite, né? E também a imipramina, mas não tem no SUS, mas também tricíclica também vai ter uns efeitos semelhantes. Mas o principal é a anfetamina. E para finalizar, esses aqui são muito pouco usados na prática clínica, né? Mas como o José Carlos é deu na cabeça, né? Ou ele vai deixar. Corta essa parte aí, corta essa parte Ele aí. ama essas Ah não, vou ter live? A gente mandou o link. Vai. O Zimal, inibidores da monoamina oxidase. O que ela faz? Quebra as catecolaminas. É uma forma do mecanismo lá de recaptação e quebra da... Assim como a acetilcolinesterase quebra a acetilcolina na fenda, a IMAL vai fazer esse efeito na nora, na serotonina e na dopa. Opa! Ah, então Eu nem falo. a gente pula essa porra aqui. Pra mim, tem só esse exemplo aqui, é o principal, nem usado aqui. Aí nós temos também trazodona,
né? Que são os moduladores de 5-HT2. Então vai acabar entrando nessa questão aqui. E ela é muito utilizada como off-label para pessoas que têm disfunção sexual, idosos, porque ela gera uma vasodilatação. Mas pessoas que não têm disfunção sexual vai dar o quê? Priapismo. Priapismo, né? Aí vai ter o Fernandão fazendo creu na velocidade 5. E os melatoninérgicos. A aglomelatina, então, vai dar uma insônia, o principal efeito diverso, porque ela atua nos receptores de melatonina, mas também pouco usado na prática É clínica. importante falar que a trazodona dá bastante sono também. Aham. Justamente. É uma coisa que ele pode cobrar também, que ele falou, que é, eu vou falar mais no frente dos benzo, a diferença entre os benzo e, por exemplo, a trazodona, que na verdade ela é um antidepressivo, mas ela pode ter também um efeito hipnótico, né? Então ele pode cobrar isso também, ele falou. Fechou? É só uma pergunta. Qual desses aqui, tirando esses dois aqui, que não é antagonista H1, anticolinérgico? Não é anticolinérgico. H1, por exemplo. Ou, qual deles? Esses antidepressivos? Sertralina. Boa. Ele colocou inclusive lá no Kahoot. Qual dos antidepressivos que não tem o antagonista H1? Então é a sertralina, porque daí pode causar sedação e tal, então esse aqui é a sertralina, entre os antidepressivos. A outra pergunta pode também ocorrer. Show? Antistamina. Antistamina. Que seria antagonista H1. Isso.